Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Antes de mais nada, esse é o nosso último estudo bíblico nas terça-feiras nesse ano. E foi um ano muito abençoado, creio eu. Todos temos motivos para agradecer. Dificuldades todos passamos, problemas todos enfrentamos, mas acho que nós temos muitas razões para agradecer. Eu queria ler um versículo no Salmo 126, vou ler só o versículo 3. Salmo 126, versículo 3 apenas. Diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Com certeza, grandes coisas o Senhor fez por você nesse ano. Nós temos muitas razões para nos alegrar, né? Uma das razões é estarmos aqui diante desse Deus nessa noite para ouvir um pouco mais da palavra dele, conhecer um pouco mais a respeito dele. E gostaria de a gente fazer uma oração de gratidão ao Senhor pelo ano, não se findou ainda, mas por tudo que ele já fez por nós nesse ano. Gostaria de pedir o presbítero Hélio que estivesse orando por nós, agradecendo a Deus e pedindo também pelo estudo de hoje, né, para que o Senhor nos abençoe aí. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria começar o estudo de hoje com uma pergunta. Pode o crente perder a salvação? Sim? Não? Por quê? É a respeito disso que a gente vai falar um pouco nessa noite. É a respeito de uma doutrina que nos fala disso. Pode o crente perder a salvação? E não é sobre eleição ou predestinação que a gente vai falar. Gostaria de falar com os irmãos hoje uma doutrina que a gente ouvi no culto aqui uma vez, uma pregação a respeito, ouvindo uma pregação do reverendo da IPB, não vou me lembrar o nome dele agora, mas eu vejo com alguma frequência, ele também falando a respeito disso, assim, deu uma pincelada muito rápida, e me aguçou a curiosidade. Falei, então, vou procurar saber a respeito de uma doutrina que se chama a perseverança dos santos. E fui procurar na Bíblia, estudar, buscar textos, né, entendimento a respeito disso, e me deparei com um estudo na internet, de um site do reverendo Sérgio Ribeiro Santos. E me satisfez bastante esse estudo, e eu vou compartilhar esse estudo hoje com os irmãos. Não é algo que garimpei, mas não foi algo feito pelas minhas próprias mãos. Foi o reverendo Sérgio Santos Ribeiro. O estudo é dele e eu vou compartilhar com os irmãos hoje a respeito da perseverança dos santos. E a primeira questão que ele levanta é essa pergunta: pode o crente perder a salvação? Como todos vocês disseram não, então pode ser feita outra pergunta, um outro questionamento aqui. Já que o crente não pode perder a salvação, ele pode viver de qualquer jeito, não pode? Não? Uai, não vai ser salvo de qualquer maneira? Por que não pode viver de qualquer jeito?
Temos que nos santificar todos os dias. É mais ou menos isso a respeito disso que a gente vai falar nessa noite. A doutrina da perseverança dos santos. Imagina que você vai fazer uma viagem. E aí, uma viagem longa, como o Elton fez aí um tempo atrás com a Isabel. Foi daqui para o Chile de moto. Você vai traçar uma rota onde vai ter ali posto de gasolina, postos policiais, oficinas, tudo que vai te dar uma segurança nessa viagem, certo? Não é por aí o caminho? A gente não vai traçar um caminho, uma rota segura, uma rota que a gente julgue segura para poder viajar? No entanto, essa rota segura, esses postos de combustível, posto policial, oficina, tudo isso não isenta o motorista da responsabilidade que tem. Ou isenta? O fato de ter posto de gasolina no meio do caminho, o fato de ter oficina, o fato de ter segurança, de ter policial, não isenta a sua responsabilidade de cuidar do seu carro, de levar o carro para uma revisão, de checar a documentação se está tudo em dia, e de o próprio motorista também estar preparado, não é verdade? É assim que a gente vai ver, essa seria mais ou menos a doutrina da perseverança dos santos. O crente não perde a salvação, não perde, porque não é garantida por nós mesmos. Mas o fato dessa garantia que temos de uma vez salvo para sempre, não quer dizer que a gente pode viver de qualquer maneira. Muito pelo contrário, isso deve nos impelir, nos impulsionar a viver como a Roseli falou. Buscando uma vida de santificação, buscando estar mais perto de Deus, buscando estar mais próximo do Senhor. Então, a perseverança dos santos é mais ou menos o seguinte, é a garantia de que o crente salvo em Cristo Jesus, o crente verdadeiro, aquele que foi de fato transformado por Cristo, ele vai ter forças, ele vai encontrar forças, apesar das consequências, apesar dos apesares, apesar de tudo que vier, do pecado, do mundo, de todas as lutas que tiver, esse crente vai perseverar até o fim. É isso que significa a perseverança dos santos. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fez essa pergunta, né? Ele mesmo fez a pergunta: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Romanos capítulo 6, versículo 15. E a resposta para isso o próprio Paulo nos dá no mesmo versículo 6, no mesmo capítulo 6. No verso 2 desse capítulo, ele diz assim: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? No versículo 11, ele vai dizer: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. No versículo 15, ele vai dizer de novo: de modo nenhum. No versículo 22, ele diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele conjecturou essa pergunta, ele pensou que os leitores da carta poderiam, então, dizer, já que uma vez salvos, podemos viver de qualquer forma. Mas ele mesmo dá a resposta: não. Muito pelo contrário. Como viveremos pecando nós que para os pecados morremos? Não é verdade? Nós vamos estudar um pouco a respeito da perseverança do santo. Nós vamos ver em três vertentes, né, em três áreas. A gente vai tentar entender o significado dessa doutrina, da perseverança dos santos. Vamos ver a garantia em que essa doutrina se baseia, por que a gente acredita nisso, por que estudar isso, por que saber disso, onde ela está baseada, quais são os pilares dessa doutrina, em que ela está firmada. E, por fim, a gente vai ver a perseverança dos santos e a relação que ela tem com o pecado. Tá ok? Então, nesse sentido, a gente vai ver primeiro aqui o significado. Uma das coisas que a gente não pode, por causa da doutrina da perseverança dos santos, é acreditar que todo mundo que está na igreja é salvo. Ou que todo mundo que fez a sua profissão de fé, ou que foi batizado, ou todo aquele que a gente pensa ser crente, que a gente olha para ele e pensa que é crente, a gente não pode afirmar que essa pessoa vai perseverar até o fim. Nós não temos como fazer isso. Não é essa garantia que a perseverança dos santos nos traz. Né? O Catecismo Maior de Westminster, no nosso Catecismo Maior, na pergunta 79, essa pergunta é feita lá:
Poderão os verdadeiros crentes cair do estado de graça em razão de suas imperfeições e das suas muitas tentações e pecados que os assaltam? Essa pergunta nos é feita no Catecismo Maior, na pergunta 79. A resposta é a seguinte: os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus e do seu decreto e pacto de lhes dar a perseverança da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles e do Espírito Santo e da semente de Deus habitando neles, jamais poderão total ou finalmente cair do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Essa é a resposta do Catecismo Maior. E a gente vai ver isso aqui pormenorizadamente e ver por que o que isso significa em relação à doutrina da perseverança dos santos. A primeira afirmação que essa resposta nos traz é a seguinte: os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus, do seu decreto e pacto de lhe dar a perseverança da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles e do Espírito Santo e da semente de Deus habitando neles, jamais poderão. A primeira aplicação, a primeira informação que ele nos traz é que os crentes verdadeiros não poderão cair do estado de graça. Como já disse anteriormente, não é porque a pessoa frequenta a igreja, porque a pessoa está ali todo domingo, porque a pessoa, até mesmo eu que estou aqui dando um estudo, isso não quer dizer que pelo fato de estar aqui, pelo fato de estarmos aqui, teremos, perseveraremos até o fim. O que garante isso é a eleição em Cristo Jesus, é a escolha de Deus por nós. Isso não quer dizer que a pessoa que está aqui, que pareça para os irmãos ser um crente verdadeiro, não quer dizer que essa pessoa vai ser salva. O próprio Cristo falou disso, Muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. É para crentes verdadeiros, é para aqueles que nasceram de novo. Quer ver 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8? Se puder abrir aí, colocar ali para a gente, Felipe. 1 Coríntios 1, 8. Alguém pode ler em voz alta? O qual também os confirmará. Há uma promessa para os verdadeiros crentes. Para aqueles que foram de fato resgatados, para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que foram regenerados. Essa promessa é que seremos confirmados até o fim, para sermos irrepreensíveis no dia do nosso Senhor. A segunda afirmação que essa resposta nos faz é a impossibilidade de cairmos do estado de graça. Essa é uma afirmação também contida nessa pergunta, e tem alguns textos bíblicos que nos embasam para isso, que nos dão a certeza disso. Em João, capítulo 5, versículo 24, está escrito assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Isso é o próprio Cristo falando. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, passou da morte para a vida. Aqui a gente precisa observar isso, que aquele que crê em Jesus como Salvador, como é o Filho de Deus, como enviado de Deus, e a gente sabe que crer aqui não é somente acreditar. Nós entendemos que há um modo de vida, um modo de agir, uma reação ou uma ação a essa fé. Tiago fala que a fé sem ação, ela é morta. No livro de Hebreus, a gente vai ver o que é fé e uma relação ali que são chamados os heróis da fé. Ele faz uma relação do que esses homens fizeram, o que essa fé levou esses homens a fazer. Ele nos fala de Noé, que no seu tempo era louco, um homem que passou 120 anos construindo uma arca de madeira para uma chuva num lugar onde jamais havia chovido. Ele nos fala de Abraão, que com 75 anos recebeu uma promessa de ser pai de multidões,
né? E isso esperou 25 anos por isso, ainda um homem já de 100 anos conseguiu ser pai. Nos fala de outras pessoas, vai falando ali em Hebreus, na galeria dos heróis da fé. Ele nos fala, a nossa fé deve ser uma fé ativa, não é simplesmente eu creio. Uma fé que nos faz mudar de vida, que transforma as nossas vidas, né? Há um outro texto também, em João, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10, do 27 ao 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Olha só, nesse texto a gente vê, primeiro, a ideia de um relacionamento íntimo com Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Tem uma intimidade aí. Tem uma relação de proximidade com o Senhor. E a segunda coisa que a gente vê é uma garantia que mesmo, ainda que a gente queira, né, é o próprio Deus quem nos ampara. Temos a garantia de que Cristo nos segura, que ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus fala que da mão dele ninguém nos arrebatará. E também nos fala que da mão de Deus, o Deus Pai, ninguém arrebatará aqueles que são salvos. Mesmo que a gente queira, até que a pessoa tente, né, ainda que queira cair ou pular dessa mão, desse estado, a gente não consegue, porque é o próprio Deus quem garante, é o próprio Deus quem sustenta, é o próprio Deus quem garante essa segurança. É Ele mesmo quem nos segura, né? Ele quem nos protege, Ele quem nos guarda, Ele é quem garante essa salvação. Essa doutrina de perseverança dos santos, ela está muito intimamente ligada com aquilo que a gente acredita de predestinação e de eleição. Sem pensar em predestinação ou em eleição, fica difícil da gente acreditar nessa doutrina, porque tudo que a gente vai ver aqui, tudo que a gente vai estudar a respeito dessa doutrina da perseverança, na verdade, acho que poderia ser chamado de doutrina da graça, né? Porque o tempo inteiro é o Senhor agindo e garantindo que nós tenhamos as ferramentas necessárias, os suprimentos necessários para não desanimarmos, para não desfalecermos, para não deixar de perseverar. É o tempo inteiro o Senhor que guarda para nós, né? O Senhor que nos guarda. Tem outro texto também, 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 5, que diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Mais uma vez a gente vê, né, falando que Deus, segundo a sua muita misericórdia, foi Deus quem nos regenerou, mas Ele fez isso com uma função, para um fim. Deus tinha um propósito. Quando Ele mesmo nos alcançou, quando Ele mesmo nos regenerou, quando Ele mesmo nos salvou. E Ele fala, a primeira coisa é para uma viva esperança. Uma esperança que está além desse mundo aqui. Não uma esperança em pessoas que já se foram, em espíritos que já se foram, ou em deuses que não existem. A nossa perseverança, a nossa segurança, a nossa esperança está naquele que vive. O túmulo está vazio. A cruz está vazia. Mas o trono está ocupado, como o pastor disse domingo aqui. É Cristo, a nossa esperança é Jesus. Ele vive. E porque Ele vive, a gente até canta, né? Podemos crer no amanhã. Mais uma vez, essa doutrina nos aponta para aquilo que Deus vai preparar para nós. A segunda coisa que ele fala é para uma herança incorruptível. A nossa herança não vai perecer. A nossa herança não vai enferrujar, a traça não vai comer, o ladrão não vai roubar. Aquilo que Deus tem preparado para os santos, para aqueles que vão perseverar até o fim, ninguém vai tomar, ninguém vai tocar. Ela não vai se corromper, ela não vai se perder, ela não vai deteriorar. Passe o tempo que passar. E por fim, né, para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, mas também para a salvação. Essa herança, que herança é essa? Né? É um bem material? É algo que a gente pode tocar, algo que a gente pode pegar?
Essa herança nada mais é do que o nosso lugar de habitação, né, onde Cristo foi preparar. Ele disse que foi preparar lugar para nós, a nova Jerusalém, essa habitação celestial. Mas se Deus nos garante aqui essa herança, nos garante aqui essa salvação, nos garante uma herança incorruptível, nos garante uma esperança, se a esperança está garantida, se a herança está garantida, se a salvação está garantida, o herdeiro também está garantido, não está? Porque para que vai preparar algo, para que vai separar algo para alguém que não vai usufruir? Não é verdade? Deus está preparando aquilo, Deus está separando aquilo, está nos esperando ali, os eleitos dele, os que são dele, está ali preparado para a gente, aguardando a gente chegar lá, o grande dia em que Cristo voltar. Nós iremos, talvez a gente vá antes dele vir, dele descer, né? De novo. Mas o fato é que temos um lugar reservado, preparado para nós, pelas próprias mãos do Cristo, o nosso Redentor. Agora, a gente viu aqui um pouco a respeito do que significa essa doutrina, perseverança do santo, nada mais é do que a segurança naquilo que Deus fez por nós, naquilo que o próprio Senhor garante, naquilo que Ele mesmo garantiu por nós. É a garantia que nós temos que se somos crentes em Cristo, se uma vez regenerados, uma vez salvos, o próprio Deus vai nos dar as ferramentas para que a gente continue perseverando, para que a gente não se perca, para que a gente não pare no meio do caminho, para que o carro não vá quebrar. E se quebrar, se der algum problema, tem uma oficina, se faltar o combustível, o posto de gasolina está logo ali, porque o Senhor mesmo foi quem planejou essa viagem. A segunda coisa que a gente precisa ver é a garantia dessa perseverança, a garantia que temos disso. A primeira coisa que a gente vê é que ela é garantida pelo decreto da eleição. Como eu falei, é uma doutrina que depende intrinsecamente ali da doutrina da eleição e da predestinação. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 29 e 30, ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que de antemão predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Essa é a garantia que temos. O próprio Deus, o próprio Senhor, né, Ele que nos chamou, Ele que nos predestinou, Ele quem nos regenerou, Ele que fez tudo isso. É nele que a gente espera, é por Ele, né, porque Ele garante essa segurança que nós vamos perseverar até o fim. Venha o que vier, o problema que vier, a luta que vier, o governo que vier, não importa o que acontecer no mundo, os que são de Cristo vão perseverar até o fim. Até o fim. O que perseverar até o fim, receberá a coroa da glória. Porque isso é o próprio Deus quem nos garante. E segundo texto, Romanos também, capítulo 8, no verso 32, Paulo diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A lógica desse versículo é a seguinte: se Deus não poupou o principal, o mais importante, por que o resto então vai ser guardado? Se o próprio filho ele nos deu, então o resto, a certeza é maior ainda de que o restante a gente vai receber. Se o próprio filho ele não negou, ele não poupou em nosso favor, o que mais a gente precisa para ter certeza de que o Senhor tem preparado um lugar para nós? O filho veio, o filho sofreu, o filho foi envergonhado, o filho foi açoitado, espancado, separado do pai. Meu Deus, por que me abandonaste? Se o Senhor suportou tudo isso, por que então o resto nos seria negado? Não é verdade? Essa é a grande lógica por trás desse versículo aqui. Uma outra coisa que fica clara também a respeito da salvação, dessa obra toda, é que é uma obra da Trindade. Eu já até falei isso aqui em outro estudo. É uma obra que a própria Trindade fez desde a eternidade. O Deus Pai, por causa do seu amor, são inúmeras as passagens que nos falam do amor de Deus por nós, nos falam do amor de Deus
pelos seus filhos, pelas suas criaturas, né? Jeremias, capítulo 31, versículo 3, diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Com um amor eterno, desde a eternidade o Senhor nos ama desde sempre. Desde que fomos criados, antes de sermos criados, antes de tudo acontecer, antes de tudo existir, o Senhor já nos amava. Na verdade, a criação, o ato da criação é um ato de amor. A criação é a externalização do amor de Deus. É Deus colocando para fora esse amor, é mostrando, é demonstrando esse amor quando Ele criou todas as coisas, quando Ele nos formou, quando Ele nos fez. Isso é prova do amor de Deus. Outro versículo que fala também a respeito desse amor, Romanos capítulo 8, versículo 37, fala assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um dos versículos mais bonitos da Bíblia, né? Que nos dá uma segurança ainda maior. E aponta para essa segurança, para essa doutrina, para essa ideia de que o crente vai perseverar, o crente não vai se perder. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Não é isso? A segunda coisa que a Trindade fez, né, que a gente precisa nos lembrar, saber disso, é a mediação do Filho. Deus nos amou, porque Deus amou o mundo, Ele deu seu Filho. E esse Filho é o nosso intercessor, Ele é o nosso mediador. Hebreus, capítulo 9, versículo 15, diz assim: Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Olha só, Cristo, o nosso intercessor. João, capítulo 17, versículo 17, fala que Ele intercede por nós, pela nossa santificação. Ele pede, em João 17, 24, para que estejamos sempre com o Pai, para que o nosso trabalho seja aceito pelo Pai, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Suplica pelo nosso perdão, 1 João, capítulo 2, versículo 1. Cristo, além de ser o nosso mediador, Ele é o nosso intercessor. Dia e noite está diante do Pai, suplicando, intercedendo por mim e por você. E a terceira coisa que a Trindade fez, a terceiro elo desse trabalho maravilhoso que a Trindade fez por mim e por você, é nos selar com o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo aqui não é uma marca que eu e você recebemos. Não é como marca um gado. Não, é a própria habitação do Espírito em nós. Nós somos habitados por Ele. Ele mora, Ele reside em mim, e reside em você, reside nos santos, e é Ele quem nos dá, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos habilita a usar as ferramentas que vão nos garantir essa perseverança até o final. É o próprio Espírito que ora, inclusive orar, nós não sabemos orar como convém, é Ele quem ora, é Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo quem nos habilita a usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos habilita a usar o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé. É o Espírito Santo quem nos habilita, sem jamais ter sido treinados a usar essas armas, essa armadura perfeita do Senhor. É o Espírito Santo de Deus agindo em mim e em você, nos selando, nos dando essa garantia de que nós vamos perseverar até o fim. Porque o Senhor nos garante, porque o próprio Deus, aquele que nos elegeu antes da fundação do mundo, aquele que fez isso por amor, aquele que não negou o seu Filho por nós, vai nos dar as ferramentas para que nós tenhamos a capacidade de perseverar até o fim. Nós, os santos do Senhor, perseveraremos até o fim, porque é Ele mesmo
Quem garante isso? E por fim, a outra segurança que temos é o pacto da graça de Deus. Se não fosse o amor de Deus nos é derramado, e a graça de Deus é como se fosse, como o Luiz gosta de falar, como se fossem os suprimentos, né? A graça de Deus são as ferramentas que o Senhor nos dá. A graça de Deus é a comunhão que nós temos na igreja, é a própria igreja do Senhor, é graça de Deus, os nossos irmãos, o acesso que temos à palavra de Deus hoje, na linguagem que nós podemos compreender. Isso tudo é graça. O acesso que temos ao trono do Pai, através do Filho, pela oração, o véu foi rompido. Nós somos, né, hoje temos o sacerdócio universal dos crentes, tudo isso é pela graça. É o pacto da graça do Senhor. A graça de Deus, ela nos cobre, nos envolve, como já dizemos aqui, não como permissão para uma vida desregrada, uma vida de pecado, não, mas para uma vida santa, nas quais Ele mesmo vai garantir, nas quais Ele mesmo vai dar as ferramentas. E por fim, como eu disse, a gente vai ver aqui a relação da perseverança dos santos e o pecado. O fato de Deus garantir a nossa salvação, de nos dar as ferramentas, de nos permitir, de nos dar força, de garantir que nós seremos capazes de perseverar até o fim, não nos isenta do pecado. Não nos isenta de sermos pecadores, não nos isenta de pecar, não nos isenta das consequências que esse pecado traz, não nos isenta, infelizmente, de desagradarmos ao Senhor. Não impede, a primeira coisa que a gente, estudando essa doutrina, a gente precisa saber, entender, é que ela não impede o salvo de ser tentado. Infelizmente, nós seremos tentados. Tentados porque nós cobiçamos as coisas, os nossos olhinhos brilham com muitas coisas por aí. A gente deseja muita coisa, a gente quer muita coisa. Pecado porque recebemos desde Adão essa natureza pecaminosa. E vamos ser tentados. Não tem como. O próprio Cristo foi. O próprio Filho de Deus, aquele que se entregou por nós, também foi tentado. Mas ele não cedeu, ele não caiu, ele não errou, ele não pecou. E por isso que a gente, apesar dos nossos pecados, ainda assim temos essa garantia. Mas nós seremos tentados. Mas Tiago fala que a gente é tentado por aquilo que cobiça, que Deus mesmo não tenta ninguém. Mas ele nos diz também algo naquele versículo que fala que Deus, junto com a tentação, Ele dá o escape. Você não vai ser tentado acima daquilo que você suporta. E ainda assim, quando for tentado ao seu limite, no que você aguenta, no que você suporta, quando estiver perto de romper, o próprio Deus vai te dar a saída. Uma garantia que temos dele. Como eu disse também, ela não nos impede das consequências do nosso pecado. Ela não nos priva de sermos tentados, não nos priva de pecar, mas quando pecamos, ou se pecamos, também não nos isenta das consequências. É uma das consequências, ou talvez a consequência mais séria do pecado seja o entristecimento do Senhor. Infelizmente, nós fazemos isso, entristecemos o nosso Deus. Esse Deus que nos amou desde antes da fundação do mundo, que nos elegeu, que nos chamou, que nos convocou, que nos suporta, que nos ajuda, que nos dá as ferramentas, ainda assim, nós o desagradaremos em alguma forma, em alguma medida, em algum momento da nossa vida. Não estaremos livres disso. Uma outra coisa clara a respeito do pecado é que a gente entristece o Espírito de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 30. Se alguém puder coloca para a gente aí, Felipe, Efésios 4, 30, se alguém puder ler em voz alta aí. Olha só, já como eu falei aqui, fomos selados pelo Espírito. Ele fala, não entristeçais o Espírito de Deus,
do qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele pensa, ele age, ele sente. E infelizmente, muitas vezes a gente acaba entristecendo também o Espírito Santo do Senhor. Outra coisa que acontece quando a gente peca é que somos privados, né, da graça e do conforto divinos. O pecado é o que nos separa de Deus. Por algum momento, por algum tempo, por alguma determinada forma, que eu não sei explicar tão bem assim, quando pecamos, a gente se afasta, a gente perde esse privilégio, o conforto de estarmos junto com Deus ali por determinado momento. E o que a gente precisa é se arrepender o mais rápido possível, para que a gente volte logo aos braços do Pai, porque ali sim há conforto, ali a graça, ali a gente tem, né, a nossa provisão. O pecado também não nos livra de sofrermos. A gente desagrada ao Senhor, a gente pode entristecer o Espírito Santo, a gente perde essa relação íntima com o Senhor, somos privados da graça e da presença de Deus e sofremos por tudo isso. A gente sofre. E se o pecado não gera em nós nenhuma angústia ou nenhum sofrimento, a gente tem que rever aí o nosso cristianismo. Tem que pensar um pouco, parar e pensar um pouco se de fato somos crentes. Porque se temos pecado deliberadamente e isso não gera em nós nenhum incômodo, a gente tem que parar e pensar um pouco aí. Outra coisa que o pecado faz é trazer o escândalo. Né? A gente desagrada o Senhor, a gente entristece o Espírito, a gente perde essa comunhão com Deus, nós sofremos por causa do pecado, mas a gente gera escândalo, e aí não é só mais para nós. Eu já falei algumas outras vezes aí, conversando com as pessoas, que quando a gente peca, quando a gente erra, é o nome do Senhor primeiro que a gente está manchando. A primeira coisa que a pessoa faz quando você peca, quando você dá um deslize, quando você erra, é apontar para a sua fé, não é? Ah lá o crente. Não é crente? Por que está fazendo aquilo? Esse é um dos motivos porque eu não ponho no carro lá um adesivo de igreja. Porque no trânsito é onde, mais rapidinho, a gente está certo que uma hora ou outra a gente vai fazer um trem que não deve. Vai dar uma navalhada, vai fechar alguém, alguma coisa vai acontecer, e a primeira coisa que vai ser lembrada ali é o fato da gente ser crente ou ser de determinada igreja. A igreja, a nossa igreja, a igreja local, o local que a gente congrega, vai sofrer com esse escândalo. Né? E esse escândalo pode, inclusive, privar outras pessoas de conhecer a Deus, porque a pessoa vai olhar para você, você que está escandalizando a fé, você que está escandalizando o Evangelho, vai olhar para a sua vida e falar, poxa, você está me convidando para a igreja, está falando de Jesus para mim e está vivendo dessa forma, eu não quero esse Deus. Se é para isso, não quero. Felizmente, essas coisas acontecem. E há algo, né, que a gente chama aqui de juízos temporários, né? A gente não é que Deus vai nos punir de uma forma cabal, final, mas a gente vai sofrer. Né? Todo verdadeiro crente, a gente sabe que não vai, se está falando aqui de perseverança para a salvação, nós não vamos no dia do juízo ali ser condenados. Mas o pecado nos traz, né, o juízo, aquilo que a gente chama de juízo temporário, essa disciplina do Senhor sobre a nossa vida. Deus disciplina, Deus cobra, mas Ele faz isso porque Ele ama. Né? Deus, a própria palavra de Deus fala, né, que Ele só repreende aquele a quem Ele ama. Que Ele só corrige aquele que Ele ama. Como um pai faz com o filho, né, o Senhor só faz isso com aquele que Ele ama. Porque Deus nos ama, Ele vai nos corrigir. Porque Deus nos ama, Ele vai nos disciplinar. Porque Deus nos ama, muitas vezes Ele vai deixar a gente sofrer o dano, passar uns apertos para que a gente possa aprender com os nossos erros. E concluindo, essa não é uma doutrina, é uma doutrina, uma dos principais pilares que a gente tem da nossa fé. A doutrina que a gente vai perseverar até o fim, é o saber que a gente vai perseverar até o fim, que uma vez salvos para sempre. Isso traz conforto, isso traz segurança, isso traz uma certa alegria, ou, nossa, isso deveria fazer a gente sair daqui pulando de alegria. Mas como a gente viu, isso é por causa do Senhor.
Não é porque eu e você somos fofos, como diria o nosso, nosso irmão. Não é porque a gente é fofo, bonitinho, cheirosinho. Por graça, por amor. Porque o Senhor quis assim, porque Ele escolheu assim, porque Ele desejou assim. A gente tem essa garantia de salvação. Nós vamos ter as ferramentas corretas, nós vamos receber do Senhor tudo aquilo que precisamos para perseverar até o fim, para não parar no meio do caminho, para não desistir, para não desanimar. E outra garantia que a gente tem, outra conclusão que a gente pode chegar, é que a gente nunca vai estar sozinho. Nunca vai estar sozinho. Essa não é uma viagem solo. Isso não é uma caminhada que eu e você fazemos só. Não é um caminho que eu e você vamos trilhar sós. Não, nós teremos a eterna companhia do nosso Redentor. Ele mesmo é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho pelo qual trilharemos, o caminho pelo qual alcançaremos a nossa salvação é o próprio Jesus. Tem uma música de um grupo chamado Os Arrais que fala que o que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo nos oferece, o que Cristo nos dá, o que Cristo nos chama a experimentar, Ele próprio é. Ele oferece vida, vida em abundância, Ele diz: eu sou a vida. Ele nos oferece um caminho para a salvação e Ele diz: eu sou o caminho. Ele nos oferece a comunhão com o Pai, mas Ele diz: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso caminho, Ele é o nosso encontro, Ele é a razão para que eu e você um dia chegamos diante do Senhor e sejamos aceitos diante de Deus. E quando Deus olha para mim, para você, falhos, pecadores como somos, Ele vê a obra de Cristo, Ele vê o sangue de Cristo sobre a minha vida e sobre a sua vida. E a gente precisa sair daqui nessa noite, irmãos, e sendo esse o último encontro, o último estudo desse ano, é lembrar que se nós chegamos até o final desse ano, até esse estudo hoje, juntos, unidos aqui, ouvindo da palavra de Deus, se perseveramos até aqui, como foi orado hoje, é pela graça de Deus. É porque o próprio Senhor nos guardou, o próprio Senhor nos livrou, o próprio Deus nos protegeu e nos trouxe até aqui. Se eu e você estamos aqui nessa noite ouvindo essas palavras, falando dessa doutrina, conhecendo, falando a respeito dessa perseverança que nós teremos até o final, em nome de Jesus, até o final, um dia nós vamos nos encontrar no céu com o Senhor ali. É por causa dele mesmo. É obra dele mesmo. E a gente pode olhar para frente, olhar para o futuro, olhar para o ano que está chegando aí, com essa mesma vontade, com essa mesma garra, com esse mesmo fogo no coração de querermos. Quantos anos a gente vai viver o ano que vem? Não sei, talvez a gente nem veja o ano que vem, mas enquanto vida tiver, de perseverar no Evangelho, perseverar na comunhão, perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar na unidade do corpo de Cristo. Perseverar, porque dias difíceis virão. A palavra de Deus está repleta disso, a Bíblia está repleta disso. E a gente tem experimentado cada vez mais isso. Dias difíceis virão. Mas o próprio Cristo nos diz: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu estou enviando vocês para o meio de lobos, ele falou. Como ovelhas para o meio de lobo. Mas assim como eu fui, assim como eles me ouviram, eles também ouvirão a voz. A sua voz. Outra coisa que a gente não pode esquecer, deixar de falar aqui dessa doutrina maravilhosa da perseverança dos santos que temos, é que a gente precisa proclamar isso para os outros. A gente precisa urgentemente, Hernandes Dias Lopes diz que o Evangelho é a mensagem mais urgente do mundo hoje. O que o seu irmão mais precisa, o que o seu parente mais precisa, o que o seu filho mais precisa, o que o seu pai mais precisa, é ouvir que Deus, o próprio Deus, o chama para uma vida eterna, que Ele vai, assim como faz comigo e com você, ajudar essa pessoa a chegar até lá. E a gente precisa urgentemente falar disso, expor esse amor, não só no nosso meio, como estamos aqui,
mas principalmente lá fora. Para os carentes, para os sedentos, para os famintos, para os desesperados. Nós precisamos, urgentemente, proclamar essas verdades. E o próprio Deus, mais uma vez, quando Ele nos convida em Mateus, quando Ele nos convida, não, quando Ele nos ordena, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando a guardar esses mandamentos. E quando Ele fala isso, quando Ele nos dá essa comissão, Ele diz algo maravilhoso. Ele fala, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não precisa ter vergonha de abrir a boca e falar de Jesus. Não precisa ter medo de abrir a boca e falar de Jesus. Não precisa ficar acanhado de abrir a boca e falar de Jesus. Porque Ele está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E por fim, sabendo disso, sabendo dessas maravilhas, a gente pode dizer como o apóstolo Paulo disse, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Esse é o meu desejo, meus irmãos, para o ano de 2023, que nós corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente sempre para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o Filho bendito, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que recentemente a gente comemorou o nascimento dele. Que a gente possa correr em 2023 com perseverança essa carreira. Quantos passos vão ser, só o Senhor sabe. Mas sejam quantos quantos passos forem, sejam corridos dessa forma, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar? Senhor grandioso Deus, glorioso e eterno Pai. Senhor amado, diante do Senhor nós estamos mais uma vez nessa noite, Deus, agradecidos, ó Pai, como já foi orado aqui nessa noite, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós nesse ano de 2022, que ainda nem acabou. Foram tantas as bênçãos, foram tantos os livramentos, foram tantos os cuidados, ó Pai. Foram tantos os momentos de alegria, foram tantas as lutas, as dificuldades, ó Pai. Mas o melhor de tudo isso, Deus, é saber, ó Pai, que seja nos momentos alegres, de angústia, de dor, de tristeza, de sofrimento, de ansiedade, Pai, o Senhor estava conosco. Deus, isso é maravilhoso saber. Olhar, ó Deus, para o ano de 2022, cada dia, cada segundo dele, ó Pai, o Senhor estava conosco. O selo, ó Pai amado, da salvação estava em nós, habitando em nós, o Teu Espírito. Queremos pedir perdão, ó Pai, porque entristecemos o Senhor, sim. Envergonhamos, ó Pai, o Evangelho, sim. De alguma forma a gente pecou contra o Senhor nesse ano, Deus, e pedimos perdão. Talvez o pecado, Deus, tenha sido da omissão. Ó Pai, talvez o pecado tenha sido o da boca fechada quando deveríamos falar, ou da boca aberta quando deveríamos nos calar. Mas te pedimos perdão. Perdão, ó Deus, talvez se tivemos sentido em algum momento desse ano vergonha do Evangelho de Cristo. Nos perdoa, Pai. Nos ajuda a romper com isso em nome de Jesus. Pai querido, queremos te agradecer porque até aqui o Senhor nos ajudou. No ano de 2022 inteiro, se nós chegamos até aqui, ó Deus, isso é prova da Tua graça, da Tua promessa, da Tua mão, da Tua presença conosco. Cada segundo, cada minuto, cada dia desse ano, ó Pai, o Senhor esteve conosco. Te agradecemos, ó Deus, por esse local de reunião, ó Deus, que é a Igreja Presbiteriana Vida Nova. Ó Pai, o lugar onde o Senhor tem, ó Pai, nos alimentado, onde o Senhor tem, ó Deus, se revelado a nós todos os dias, ó Pai, onde o Senhor tem nos dado a oportunidade de conhecer mais de Ti. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de compartilhar com meus irmãos mais esse aprendizado vindo da Tua mão, vindo da Tua glória, vindo da Tua graça, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Obrigado pelo que ainda virá das Tuas mãos, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque temos essa certeza, Pai, de que vamos perseverar até o fim, porque o Senhor é quem nos garante isso. Porque das Tuas mãos, ó Deus, ninguém pode nos arrebatar. Exaltamos, glorificamos o nome do Senhor. Ó Pai, fazemos isso no nome do Seu Filho bendito, Jesus Cristo. Amém.